Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudo sobre religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós estaremos estudando o argumento cosmológico conforme aparece em Baruch Spinoza. Nesse caso, a gente está entendendo aqui como argumento cosmológico, um argumento que deduz a existência de Deus a partir de alguma observação de algum tipo de causalidade no mundo. É importante dizer, que para Spinoza Deus ele é a própria natureza, então esse vai ser um ponto importante para a gente entender a visão que Spinoza tem de Deus. Mas o argumento dele é interessante, porque vai nos levar a pensar como a gente pode, a partir da causalidade que a gente observa, deduzir a existência de um Deus. No caso, a Spinoza vai chamar Deus de causa sui, que é uma expressão em latim que significa causa de si mesmo. Essa expressão é um pouco polêmica e ela vai gerar duas interpretações daquilo que Aristóteles entende ser a relação de Deus com a causalidade. Então nós temos de um lado uma coisa que a gente chama de teoria da não suficiência da causa sui, da não eficiência, melhor dizendo, teoria da não eficiência da causa sui, e a segunda que a gente chama teoria da causação unívoca. Então nós temos duas teorias para tentar entender o que Spinoza quer dizer quando ele fala que Deus é uma causa de si mesmo. Existe a teoria da não eficiência da causa de si mesmo, e existe a teoria da causação unívoca. Então vamos considerar a primeira teoria, a teoria da não eficiência da causa sui. O que a teoria da não eficiência da causa sui diz? Como a teoria chama teoria da não eficiência, quer dizer que quando a gente fala que Deus é causa sui, a gente não está usando a palavra causa em sentido de causa eficiente. Não é uma causa que produz a existência de algo. Então, quando a gente fala que Deus não é causa sui no sentido eficiente, a gente quer dizer que a expressão causa sui não se refere a algo que traz a si mesmo da não existência para a existência. Então, para essa interpretação, quando Spinoza chama Deus de causa de si mesmo, a gente vai estar cometendo um erro se a gente entender que ele está falando que Deus traz a si mesmo a existência, porque isso seria contraditório. Na verdade, a palavra causa aqui significa razão. Então, a gente deveria mudar a expressão para a gente entender corretamente a expressão, dizer que Deus é causa de si mesmo é dizer que Deus é a razão de sua própria existência. Isso significa que a razão pela qual Deus existe não deve ser buscada em uma causa externa. A razão pela qual Deus existe está em sua própria natureza. Portanto, a própria natureza de Deus explica por que ele existe. E essa natureza é uma natureza de existência necessária. Então, quando a gente usa a expressão causa sui para se referir a Deus, nesse caso não se refere a algo que traz a si mesmo da não existência para a existência, mas aquilo que existe necessariamente, cuja existência encontra sua explicação na sua própria natureza. Então a gente teria uma distinção nessa interpretação entre dois tipos de causa. Uma que a gente chama de causa interna, outra que a gente chama de causa eficiente. A causa interna é a explicação de Deus da razão pela qual ele existe. Então a razão pela qual Deus existe é explicada internamente. Deus é a razão de sua própria existência. Por outro lado, a gente teria a causa eficiente. A causa eficiente é quando Deus traz à existência as coisas singulares. Então, a gente tem dois tipos de causas para essa interpretação. Existe a causa no sentido de causa eficiente, que é Deus trazendo à existência as coisas que existem de maneira singular. E a gente tem Deus como causa interna de si mesmo, e causa que não significa causa eficiente, é um outro tipo de causa, que é razão. Deus é a razão de sua própria existência. Essa é a primeira interpretação, chamada de teoria da não eficiência da causa sui. Uma segunda interpretação é chamada de teoria da causação unívoca. Essa teoria vai falar que, na verdade, a outra interpretação está equivocada, que, na realidade, a causa sui significa causa eficiente. Realmente envolve algum sentido de causa eficiente. Para essa teoria da causação unívoca, há só um sentido em que a gente fala de causação. E aí, para essa teoria, então, a causa sui e causa imanente descrevem a mesma ação em perspectivas diferentes. Então, essa teoria vai fazer uma distinção entre duas causalidades, mas que elas são a mesma, são só duas perspectivas sobre a mesma causalidade. Enquanto na outra teoria existe a causalidade eficiente e a causalidade interna que não é eficiente, para essa teoria existe a causalidade eficiente. E essa causalidade eficiente pode ser observada de duas perspectivas, seja como causa sui, causa de si mesmo, seja como causa imanente.
Causa eficiente aqui a gente vai entender como uma causa que produz algo, ou que produz mudanças, ou que traz algo à existência. E aí, nós vamos dizer que para essa teoria da causação unívoca, Deus é a causa de todas as coisas, ou seja, isso a gente chama de causa imanente, o fato de Deus ser a causa de todas as coisas, porque ele é a própria natureza, né? E aí, quando ele traz alguma coisa à existência, ele está trazendo imanentemente, né, a essa coisa à existência, porque é uma modalidade de si mesmo, no mesmo sentido em que ele é causa de si mesmo. Então, como que pode a gente estar trabalhando com a mesma noção de causa, mas vista de perspectivas diferentes? Nós podemos explicar isso dizendo que a causa sui, ou seja, causa de si mesmo, e a causa imanente, ou seja, a causa de todas as coisas, descrevem a mesma ação em perspectivas diferentes. A causa divina, ao causar seus efeitos, ou seja, as coisas singulares, é o mesmo que dizer que essa causa divina causa modificações de si mesma. Então, nós temos uma mesma causalidade, ou seja, uma causalidade que produz certos efeitos, que são as coisas singulares. Então, cada coisa singular é uma modalidade da substância divina. E aí, quando a gente considera aquilo que causa essas coisas singulares, a gente está falando de causa imanente. Mas essa mesma causalidade, se a gente olhar ela de outra perspectiva, a gente vai perceber que dizer que a causa divina causa seus efeitos é o mesmo que dizer que essa causa divina causa modificações de si mesma, visto que as coisas singulares são modos em que os atributos de Deus são expressos de uma determinada forma. Então, ao causar as coisas singulares, Deus causa modificações em si mesmo, visto que aquilo que Deus causa, as coisas singulares, elas são modalidades da natureza divina. Se elas são modalidades na natureza divina, a gente também poderia dizer que Deus, ao causar essas coisas, ele também está causando a si mesmo, pois ele produz modificações na sua própria substância. Ou melhor, nas modalidades dessa substância. A substância em si não, mas as modalidades em que essa substância se expressa. Então a gente chamaria isso de causa de si mesmo. Então, dizer que Deus causa todas as coisas é a mesma coisa que dizer que Deus causa a si mesmo, já que Deus é a própria natureza. E nesse sentido a gente tem a teoria da causação unívoca. Então a gente tem essas duas teorias, né? A teoria da não eficiência da causa sui e a teoria da causação unívoca. Se a gente considerar a primeira teoria, a teoria da não eficiência da causa sui, Spinoza estaria muito próximo das pessoas que defendem que Deus não é causado. Por mais que Spinoza usasse a expressão causa de si mesmo, ele não está dizendo causa que causa a si mesmo. Ele só está dizendo que Deus é a explicação, a razão de sua própria existência. Então, para essa teoria, não seria contraditório dizer que para Spinoza Deus é não causado, é uma causa não causada. Porque quando ele usa a expressão causa sui, ele não quer dizer causa causada. Ele quer dizer, na verdade, uma causa que tem a explicação da sua existência nela mesma. Já para a segunda teoria, a teoria da causação unívoca, quando Spinoza fala que Deus é causa de si mesmo, Deus é realmente causa de si mesmo, na medida em que há um tipo de causalidade que é aquela que, ao mesmo tempo, se olhada de uma perspectiva, é a causa imanente de todas as coisas, mas se olhada de outra perspectiva, é a causa que causa modificações em si mesmas e, portanto, é a causa de si mesma. Entendido essas duas interpretações, nós podemos considerar o argumento brevemente. A primeira premissa do argumento diz assim que um ser necessário, ou ele existe ou ele não existe. Então, se a gente vai pensar que ser necessário, a gente está se referindo a Deus, um ser que a razão da sua própria existência está nele mesmo, né? Então, um ser necessário ou ele vai existir ou não vai existir. Aí a gente vai considerar a hipótese dele não existir. Se um ser necessário não existe, aí a gente tem duas opções, né? Se um ser necessário não existe, ou nada existe, ou existe coisas finitas e não existe um ser necessário. Mas aí a gente vai ter um problema. Vamos considerar a hipótese de que existam coisas não necessárias, coisas contingentes, que a gente chama de coisas finitas. Vamos supor que essas coisas finitas existem, mas a causa necessária, o ser necessário, não existe. Será que esse cenário é possível? O Spinoza vai falar que não. Por quê? Ser incapaz de existir é ser mais fraco do que ser capaz de existir. Se apenas seres finitos existem, então seres finitos têm mais potência que seres infinitos. Mas isso é absurdo. Assim, se um ser necessário não existe, não pode existir seres finitos. O que isso quer dizer? Quando a gente considera, na visão do Spinoza, a gente pode falar que as coisas têm uma certa potência, um certo poder. Então, quando uma coisa existe, ela tem mais potência, por assim dizer, do que uma coisa que não existe. Ela tem mais poder do que uma coisa que não existe. Então vamos supor no cenário em que existem coisas finitas, mas não existe um ser infinito necessário. O que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Os seres finitos que existem, como eles existem, eles têm mais potência do que os seres que não existem. Porque como eles não existem,
né? Então eles têm menos potência, menos força, menos poder. Nesse caso, então, se você afirmar que só existem seres finitos e que o ser infinito não existe, você vai estar dizendo que os seres finitos têm mais potência do que os seres infinitos, porque aquilo que existe tem mais potência do que aquilo que não existe. Então, a gente estaria dizendo que os seres finitos têm mais potência, já que eles existem, do que os seres infinitos que não existem. Mas isso é um absurdo, né? Porque como que um ser infinito tem menos potência do que um ser finito? Então, essa conclusão nos leva a um absurdo. Então, o que existe tem mais potência do que o que não existe. Se seres finitos existem e seres infinitos não existem, logo, seres finitos têm mais potência que seres infinitos. Mas isso é absurdo. Então, a gente cai para um segundo cenário, que é o cenário de não existir nada, né? Que é a única possibilidade que sobra. Se não existe um ser necessário, não podem existir seres finitos. Como a gente viu, já que seres finitos têm mais potência que seres infinitos, e isso não faz sentido nesse cenário. Então a gente teria um outro cenário. Se a gente admitir o outro cenário, a gente teria que falar que se um ser necessário não existe, nada existe, né? Então, nos dois cenários que a gente tem um cenário se o ser necessário não existe. A gente tem um cenário se o ser necessário não existe, existem seres finitos. A gente viu que esse cenário é impossível, porque senão seres finitos teriam mais potência que seres infinitos. Então sobra o segundo cenário, o cenário de que não existe nada. Então a gente chega à conclusão que se um ser necessário não existe, nada existe. Mas, quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que existem coisas. Então essa conclusão não faz sentido. Então a gente tem que inverter a lógica, né? Se um ser necessário não existe, nada existe. Algo existe, logo um ser necessário existe. Então a gente faz aquele argumento daquele tipo assim: se um ser necessário não existe, nada existe, o que já foi comprovado. Se um ser necessário não existe, nada existe. Só que algo existe, algo finito existe, então um ser necessário também tem que existir. Então a gente coloca aqui, mas algo existe, logo um ser necessário, infinito existe. Isso é um tipo de raciocínio, né, em que você nega, aqui tem uma negação do antecedente, né, se um ser necessário não existe, nada existe, aí você afirma o consequente, um ser necessário existe. E aí você, afirmando o consequente, você consegue afirmar o antecedente. Logo, um ser necessário existe. É uma forma de argumento, né? E aí a gente conclui, então, que um ser necessário, um ser que é infinito, existe. Porque a gente teria o primeiro cenário, né? Que é o cenário 1. Um ser necessário não existe, mas existem seres finitos. A gente viu que esse cenário é impossível. Por que esse cenário é impossível? Porque senão seres finitos teriam mais potência que seres infinitos, e isso é absurdo. Segundo cenário, o cenário de que um ser necessário não existe e nada existe. Ok, esse cenário logicamente é possível. Um ser necessário não existe, então também nada existe. Só que esse cenário contradiz a experiência. É esse ponto do argumento que é a posteriori. A gente olha para a experiência e a gente percebe que tem seres finitos, e quando a gente percebe que tem seres finitos, a gente conclui, então, que um ser necessário tem que existir. Então a gente conclui por um terceiro cenário. O cenário, que é o cenário onde existem seres finitos e existe um ser necessário, que é Deus. Uma outra forma de colocar o argumento, né, colocando mais em termos de causalidade, seria dizer: Deus é um ser necessário autocausado por sua própria essência. E aqui a gente tem aquelas duas interpretações de autocausado, seja autocausado no sentido de que ele é a razão de sua própria existência, seja autocausado no sentido de que ele realmente causa a si mesmo. Segundo, somente se um ser autocausado existe, um ser que não existe por sua própria essência, mas por uma causa externa, pode existir. Então, somente se um ser autocausado, um ser necessário, existir, a gente viu que os seres finitos podem existir. Seres finitos só podem existir se houver um ser necessário. Porque se não houver um ser necessário, a gente cairia no absurdo de que os seres finitos têm mais potência do que os seres infinitos. E aí, terceiro, a gente vai para a parte que é a posteriori, a experiência. Pela experiência, está dado que seres que não existem por sua própria essência, mas por uma causa externa existem. Então, pela experiência, a gente sabe que existem seres finitos. Logo, que é a conclusão, um ser necessário por sua própria essência existe. Esse ser necessário, evidentemente, para a visão de Spinoza, é Deus. Então esse é o argumento cosmológico de Spinoza. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.